Bom, pessoal, para a gente entender um pouco a política atual, a gente precisa conhecer parte da nossa história. Então eu vou contar aqui um breve resumo de como o comunismo se enraizou no Brasil. Há 100 anos, um tico mais, um tico menos, o comunismo atravessou o Atlântico e deu com os costados aqui. Atingiu em cheio intelectuais como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Pagu, Portinari, Carlos Drummond de Andrade, Oscar Niemeyer, o arquiteto, Tarsila do Amaral e o psiquiatra Osório César. Ah, pessoal, essa lista é enorme. Jornalistas e escritores sofreram uma forte influência do blá, blá, blá da Revolução do Proletariado, que a turma lá da Rússia difundia na vizinhança, gente que contaminava o ambiente cultural na Europa. Aqui a gente só macaqueava esses intelectuais. Os anos 20 foram frenéticos e a primeira ação concreta de difusão dessas ideias veio com a Semana de Arte Moderna de 1922. Revolução estética na literatura, artes plásticas, música com Villa-Lobos, arquitetura com Niemeyer e psiquiatria. Os modernistas diziam que o Brasil precisava ter identidade própria nas artes. O negócio era romper com os clássicos. Claro, isso tudo trouxe mudanças comportamentais. Mas a elite quatrocentona paulista que adotava os ideais esquerdistas jamais se recusou ao doce sabor do capitalismo. Esse caldeirão cultural reverberava nos meios políticos e anunciava o fim da República Velha. As oligarquias paulista e mineira que se revezavam no poder desde o golpe contra o Império para a proclamação da República. Eles enfrentaram diversos movimentos revolucionários, como a Guerra de Canudos, no Nordeste, contestado no Sul, as revoltas da chibata e da vacina no Rio de Janeiro, e os anarquistas e comunistas começavam a fazer barulho em São Paulo. Em 1922 também, aqueles artistas intelectuais se filiaram ao PCB, Partido Comunista do Brasil. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, justo quando o mundo mal se recuperava da Primeira Guerra Mundial. A economia do Brasil, essencialmente agrícola, foi para o ralo. Os preços despencaram. O café, nosso maior produto de exportação, encalhou nas fazendas. O povo, especialmente imigrantes que substituíam escravos, deixaram o campo em busca de novas oportunidades. A indústria paulista estava só começando. História é uma coisa fantástica, pessoal. Essa turbulência atingiu o exército. O movimento tenentista queria mudanças e, liderado por Getúlio Vargas, derrubou a República Velha. Entre um levante ali e outro aqui, as forças militares que apoiavam o tenente Getúlio Vargas prevaleceram. De 1930 até 1945, vivemos a ditadura Vargas, período violento dos governos militares. Getúlio era carismático, populista e mão de ferro. Copiou políticas sociais implantadas por dois importantes líderes europeus. A mão do Estado instituiu o controle social. A CLT, consolidação das leis trabalhistas, foi copiada da Carta do Lavoro, do Mussolini. Ganhamos a classe trabalhadora e os sindicatos. Deu no que deu décadas depois. Do Hitler, o Getúlio copiou o controle da cultura e da comunicação. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, ditava o que a imprensa podia e não podia falar. A Rádio Nacional unificava a linguagem e Getúlio passou a ser conhecido em todo o país. Culto à personalidade. Quando o maluco alemão resolveu dominar o mundo, Vargas quase embarcou no eixo. Só não foi porque Roosevelt, presidente americano, foi muito convincente. E os comunas, Regina? Bom, eles acusavam Vargas de controlar a classe operária, tirando deles a influência sobre o proletariado. Mesmo na clandestinidade, se mantinham vivos e ativos, principalmente na cultura. Os resultados disso nos afetam até hoje. Veio a Segunda Guerra Mundial. Os americanos lutaram duas guerras simultâneas. Uma no Atlântico, contra as forças alemãs. Outra no Pacífico, contra os japoneses. Quando a guerra acabou, em 1945, aqui no Brasil, o pessoal já estava aqui com o ditador Vargas. Nem adiantou o Getúlio anistiar presos políticos e permitir a reorganização partidária, tirando o PCB da clandestinidade. Os tenentes, que a essa altura já eram alta patente, deram um pé no traseiro do caudilho. Getúlio saiu, mas voltou eleito em 1950, um governo que durou pouco.
Quanto mais Getúlio ampliava a mão do Estado na economia, mais a economia desandava. A insatisfação entre políticos e forças armadas só aumentava a tensão. O atentado ao jornalista e ex-comunista Carlos Lacerda precipitou o fim do segundo governo Vargas. Getúlio saiu da vida para entrar na história com um tiro no próprio peito. E os comunistas, Regina? Sempre ali, na figura de herdeiros políticos de Vargas. João Goulart, Leonel Brizola, Tancredo Neves. Esses eram os civis. Entre os militares, alguns tenentistas. Médici, Geisel, Leônidas Fernandes Cardoso, pai do FHC. Viu aí? Bom, em 1955, o Brasil elegeu o megalomaníaco Juscelino Kubitschek, que prometeu avançar 50 anos em 5, construindo Brasília, a capital dos sonhos de qualquer governo comunista, bem longe do povo. Projeto dos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, comunista. JK foi um dos governos mais corruptos da história. Foi aí que as empreiteiras começaram a festa com o governo federal. Brasília ficou pronta e deixou uma cratera nas contas públicas. Então, os eleitores caíram no conto do aloprado Jânio Quadros. O cara fez campanha como conservador e anticomunista. E quando assumiu, medalhou logo o assassino Che Guevara e estreitou relações com a União Soviética. Sem apoio no Congresso e sem povo em Brasília, Jânio renunciou. E os comunistas, Regina? Bom, eles são como coronavírus. Se a gente não ficar atento, se contamina. João Goulart entrou para a política pelas mãos de Getúlio Vargas, de quem foi ministro do Trabalho no segundo governo. Jango assumiu a presidência querendo mais Estado na economia. Queria até desapropriar empresas estrangeiras. Apostou no apoio de sargentos, cabos e soldados para dar um golpe de Estado à esquerda, como fez o Chaves. Quer saber o nome de um deputado federal da Frente Parlamentar Nacionalista que apoiava tudo isso? Quer saber? João Agripino Doria Neto. Papai Doria era comunista. Então, apesar de preocupados, os oficiais generais só acompanhavam a parada de longe, até a classe média ir para as ruas e impedir que a gente virasse Cuba. Havia insubordinação nas Forças Armadas e o Marechal Castelo Branco ficou #chateado. Os católicos conservadores e anticomunistas, pessoal, antigamente não tinha essa história de Frei Beto, teologia da libertação, comunidade eclesial de base, tinha não. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade acendeu o pavio que mandou o Jango para o espaço. Um general lá de Minas até saiu com as tropas disposto a pegar o Jango no tapa. Dizem que o Jango era meio cagão, sabe? Então, por isso ele disse logo, eu vou pular fora para que eu não cause a morte de ninguém. Brizola ficou pé da vida. O cargo de presidente ficou vago por poucos dias. Os deputados acabaram elegendo o Marechal Castelo Branco para presidente. Lembra que o Bolsonaro contou essa história na campanha? Pois é, o Castelo começou a pôr ordem na casa. Imaginava ele que, contornando a crise política, podia restabelecer e consolidar a democracia. Castelo fez um grande favor ao país quando determinou que só podiam existir 2 partidos, Arena, Aliança Renovadora Nacional, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Não tinha fundo partidário, não tinha fundo eleitoral, tá legal, pessoal? Castelo Branco fez reformas econômicas e tributárias, mas os comunistas estavam revoltados e explodiram uma bomba no aeroporto dos Guararapes, em Recife. Eles queriam matar o general Costa e Silva, que Castelo escolheu como sucessor. Castelo era antifascista e, antes de entregar a presidência, fez a Constituição de 1967 e foi bonzinho. Não colocou lá qualquer ato institucional nem dispositivo autoritário. Costa e Silva, ao contrário, tinha um viés mais autoritário e endureceu o governo. Fez isso porque os comunistas estavam tocando terror no Brasil. Queriam derrubar o governo na amarra para transformar isso aqui numa ditadura do proletariado. Os caras eram violentos. Tiro, porrada e bomba, além de sequestros e assaltos. Ainda matavam os próprios companheiros quando desconfiavam de traição. Isso encheu o saco do Costa e Silva, que acabou decretando o AI-5. Ele fechou o Congresso Nacional, cassou mandatos, inclusive o pai do Dória, e reprimiu legal os comunistas. Costa e Silva teve um AVC e não terminou o mandato. Uma junta militar indicou o general Médici para o cargo. Apesar de ter sido o período de maior repressão aos terroristas, com prisão e enfrentamento tático de guerrilha, que matou um monte de comunistas, Médici reabriu o Congresso
e não caçou ninguém. Dá para desconfiar, não dá não? No início da década de 70, o mundo fervia na área cultural. A partir das ruas de Paris, tomadas pelos estudantes em maio de 1968, houve uma revolução